Boa tarde, nossa primeira live da semana, uma semana cheia de novidades aqui para que a gente possa ter um isolamento social mais tranquilo, um isolamento social mais feliz, menos impactante para a nossa vida. Vamos esperar mais um pouquinho aqui o pessoal entrar. Justamente eu peguei o horário do almoço, que é um horário que, mesmo corrido para as pessoas, é um horário mais que as pessoas podem ir escutando a live e fazendo as coisas que precisam, não atrapalha trabalho. Vamos lá, o Instagram já vai notificando mais pessoas. Vou respeitar as pessoas que já estão aqui com a gente. Espero que vocês todos estejam bem, cumprindo aí as exigências do governo para ficar em isolamento social. Vamos respeitar, porque estão dizendo aí que o pico vai ser entre dia 6 e dia 20. Para isso acontecer, as pessoas precisam estar sendo contaminadas agora. Então, se você ficar saindo de casa, você vai ser um contribuinte para que esse pico de abril aconteça. Então vamos respeitar. Eu sei que não é fácil, como eu disse na live ontem, nós somos seres sociáveis, a gente precisa do contato, a gente precisa sair de casa, mas é por um bom motivo e eu tenho certeza que a gente vai sair mais forte do outro lado, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa live, eu coloquei o nome de como driblar o estresse. E nessa fase, como eu disse ontem na live, que a gente falou sobre mindfulness, a gente falou sobre justamente essa live ser a primeira, porque se a gente souber controlar tudo que a gente vai passar nesses dias confinados, a gente consegue seguir melhor. Então, quando a gente tem um autocontrole, quando a gente consegue gerenciar melhor o estresse, a gente fica mais produtivo, a gente desempenha melhor os nossos papéis, e é essa a intenção da gente começar por essa live hoje de controle de estresse, de como a gente driblar esse estresse nesse período. O que a gente vai falar aqui é bastante parecido. O Douglas está falando aqui, realmente ninguém merece, Douglas. A gente está com você aqui, está com a Silvana no Uruguai, está todo mundo na mesma situação. E eu espero que eu possa contribuir com vocês, porque hoje a gente vai falar, assim como eu já dei uma palhinha ontem, sobre mindfulness. Esse termo ele é bastante conhecido no meio empresarial, no meio de psicólogos. Para leigos, alguns conhecem, outros não. Os mais curiosos conhecem. E as pessoas que tiveram comigo ontem no vídeo, que já assistiram, também já conhecem um pouquinho. Então, eu disse que eu ia gravar essa live para aprofundar o que eu mencionei lá no IGTV, que são só 10 minutos que eu falo lá com vocês, e aqui a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, o mindfulness, ele é um termo traduzido, ele está longe de ser uma coisa recente, apesar da gente ouvir falar muito hoje em dia. Acho que está aberto aqui, está fazendo muito barulho. Ele está longe de ser uma coisa recente. Ele é algo que os livros sagrados budistas já mencionam há coisa de 2.500 anos. Então é bastante tempo, é bastante estudado isso já, principalmente entre os orientais. Buda, quando ele alcançou a sua máxima
eu não vou saber dizer os termos budistas, quem tiver aqui que souber melhor pode me corrigir. Quando ele voltou para contar para as pessoas o que fazer para acabar com o sofrimento, ele demonstrou isso em 8 passos. E o 7º passo dessas instruções que ele deixou para as pessoas foi o de atenção plena, que é chamado lá para eles de sati, que é na língua Pali, que ela é prima do sânscrito. E aí quando as pessoas se atribuíram dessa palavra do sati, começaram a procurar uma tradução. E o mindfulness é a que mais se aproxima com o significado que eles querem passar. E muitas técnicas foram desenvolvidas por eles, pelos budistas, para treinar esse 7º passo para erradicar de vez o sofrimento nas suas vidas, que é um dos motivos do budismo existir. O autor Jon Kabat-Zinn, em 1970, ele começou a estudar esse 7º passo do budismo e ele viu que ele poderia empregar isso na Universidade de Massachusetts, onde ele era professor. Então, ele começou a fazer um estudo e aos pouquinhos ele foi tirando toda a parte religiosa e como eu disse, a palavra mindfulness foi a que melhor traduziu a palavra sati. E a palavra sati, ela muda um pouco dependendo do conceito, do contexto que ela é empregada. Mas, na maioria das vezes, ela quer dizer um estado pleno de atenção, um estado pleno de presença. Então, o professor Jon, ele foi tirando a parte religiosa dos estudos dele e montou a clínica de estresse. Inclusive, quando ele começou a aplicar o mindfulness nas pessoas que estavam lá presentes, que ele pegou como cobaia, podemos dizer assim, ele conseguiu tratar de casos que nem a medicina tinha conseguido mais, com medicamentos. E aí já eu vou explicar para vocês por quê, quais são os benefícios do mindfulness. Então, é sati, S-A-T-I, SIL, que traduz para mindfulness, tá? Então, quando ele começou a estudar e começou a aplicar e começou a dar certo nas pessoas, ele foi aprofundando. E foi em 1979 que ele montou a clínica de estresse, onde a maior parte dos tratamentos eram feitos com as técnicas do mindfulness. E com isso, o que a gente ganhou? Quais foram as contribuições do mindfulness para a nossa vida? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Eu fiz algumas anotações, tá? Então vocês não se importem de eu olhar, que é bastante coisa. Eu preferi anotar para não deixar escapar nada para vocês. Então, como eu disse, o mindfulness, ele é um estado de consciência plena. O que é estar num estado de consciência plena? É você estar presente em tudo que você faz, não preocupado nem com o passado e nem preocupado com o futuro. Eu falo bem brevemente no vídeo que eu gravei ontem e é exatamente isso, é você estar presente no que você está fazendo. Nós conhecemos muitas pessoas e às vezes a gente se pega olhando lá para o futuro. Então, hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma amiga muito querida e ela mencionou que ela não aceita a vida que ela vive hoje. Mesmo que ela esteja falando do hoje, ela ainda olha para o passado, porque ela percebe que muitas coisas ela poderia ter feito diferente. Ou, às vezes, a gente se perde
em tentar saber o que é que eu deveria ter feito para ter sido melhor, para hoje ter tido os resultados que a gente quer, que a gente gostaria de ter. Não adianta ficar olhando lá para trás e pensando no que a gente teria hoje se eu tivesse me dedicado mais no passado, ou se eu tivesse tomado outras decisões que não foram as que eu tomei. Se você tomou as decisões que você tomou no passado, é porque elas eram necessárias e talvez você não tivesse o conhecimento que você tem hoje. E felizmente ou infelizmente você tem os resultados que você tem hoje. Ainda bem que o hoje você pode preparar o seu amanhã. Mas olha que importante, você também não pode ficar preso lá na frente. Porque se você fica preso lá no futuro, você não para fazer as coisas que precisa fazer. Aí você vai chegar lá no futuro e vai falar: eu ainda não estou com os resultados que eu gostaria de estar. Eu ainda não tenho os resultados que eu gostaria de ter. Eu ainda não tenho os bens materiais que eu gostaria de ter adquirido. Por quê? Porque você, ao invés de fazer no hoje, você ficou pensando no futuro. Lembra aquela frase que eu sempre digo, que para você colher amanhã você precisa plantar hoje? E às vezes, dependendo da semente que você escolhe plantar, você vai plantar e muitas vezes nem é você que vai colher. Quem vai colher são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, dependendo da semente que você quer plantar. Agora tem outras sementes que você consegue plantar hoje e você mesmo colher amanhã. Vai depender das escolhas que a gente faz. Mas as escolhas precisam ser feitas hoje. E é aí que entra o Mindfulness. O Mindfulness, ele vai te ensinar a se instalar no hoje, a se instalar na realidade. Não ficar olhando só para o passado e nem ficar olhando lá para o futuro, que você não tem controle. O Mindfulness vai ensinar a gente a ter plena consciência do que a gente pode ter controle. O que está fora do nosso controle, a gente não pode ter ação. Então, para que eu vou ficar me esforçando ao máximo para descobrir o que é que vai acontecer no meu futuro sem eu hoje fazer o que eu preciso fazer? Faz sentido para vocês? E por que é que eu vou ficar olhando lá no meu passado o que eu deixei de fazer se ele não vai mudar? O passado tá aí, o passado não vai ser diferente. Ele já foi. O que é que eu posso aprender com ele para daqui em diante eu fazer diferente? É para isso que serve o passado, é para isso que serve a história. Por exemplo, eu comecei a live aqui hoje contando uma história de onde vem o Mindfulness. A história, ela é importante, mas a gente não pode ficar presa nela lá atrás. Ela é importante para a gente construir algo hoje para viver um futuro melhor. E foi isso que o professor fez. Ele pegou o que os budistas haviam escrito em seus livros sagrados, o 7º passo dos 8 passos que Buda escreveu nos livros sagrados, e transformou em algo em que todos que não são budistas pudessem utilizar no seu dia a dia. E já eu vou falar para vocês quais são essas práticas, e para vocês verem que são práticas assim bastante simples, bastante tranquilas de se fazer, e que você pode fazer de qualquer lugar, de qualquer forma. Eu vou explicar tudo aqui para vocês, tá bom? Então, quando a gente começa a viver a realidade, a gente vai deixando de lado o que a gente chama de ilusão. Vejam que o Mindfulness, quando a gente aprende a se instalar na realidade, ele é um antídoto para a ilusão. A gente começa a parar de ficar sonhando com coisa que não existe. E não é o sonhar de vontade de ter alguma coisa, não é isso. Vamos separar a ilusão de sonho. A ilusão, ela entorpece a nossa vista, ela entorpece a realidade e faz com que a gente fique inerte. A gente paralisa com a ilusão. Então, vamos aprender essas técnicas para que a gente não viva só na ilusão. O Mindfulness, a técnica, ela existe sustentada por 4 pilares. O primeiro pilar é o distanciamento.
o que seria o distanciamento? O distanciamento é a gente se distanciar dos pensamentos que nos colocam para baixo. Deixar ir os pensamentos que não são bons, os pensamentos ruins. Essa semana eu gravei um vídeo para vocês falando sobre a mudança, a estação do outono, da estação do verão para a estação do outono. E uma das coisas que eu mencionei, que são importantes na estação do outono, é o vento. O vento, ele vem com coisas novas e leva coisas que não são mais necessárias para a natureza. A gente tem que deixar esse vento bater na nossa vida para que ele traga coisas boas e carregue com ele as coisas que não servem mais pra gente. Isso tá dentro de um dos pilares do Mindfulness, que é esse distanciamento, se distanciar, deixar ir os pensamentos que não são mais necessários. Eles um dia já foram necessários, tanto que eles existem, mas agora eles não fazem mais. A gente precisa ter essa reflexão em cima do que a gente está pensando, se aquele pensamento é necessário ou não para aquele momento de vida que eu estou tendo. Um exemplo desse do coronavírus que a gente está vivendo. Vocês acreditam que assistir um filme chamado Epidemia ou Contágio é um filme ideal para a gente nesse momento? É claro que não, porque isso só vai gerar pânico, isso só vai gerar uma angústia dentro da gente. É isso que você quer para você? Não, então vamos distanciar esses pensamentos, vamos distanciar essas atitudes ou coisas externas que acontecem. Distancia, esse é o primeiro pilar do Mindfulness, tá bom? O segundo pilar do Mindfulness é a aceitação. Então imagina, a partir do momento que você distancia de você todos os pensamentos ruins ou as intervenções externas que te trazem pensamentos ruins, você distanciou, você mandou embora, deixou o vento passar e levar para longe de você esses pensamentos, já fez isso, então você começa a ir para o segundo pilar, que é o de aceitação. Você começa a aceitar, primeiro, a sua condição. Aceitar a condição em que a gente vive é extremamente importante, porque senão a gente não consegue mudar, a gente não consegue fluir, a gente não consegue deixar o vento passar. A gente fica bloqueando o vento e aí ele bate e volta, e as coisas continuam iguais. E isso não é bom para ninguém, não é bom para mim, não é bom para você. Então, a aceitação, quando você começa a aceitar a sua condição ou o seu estado atual, você começa a ficar mais aberto para o diferente, aberto para os sentimentos que vêm de fora para dentro, ou os próprios que estão aqui dentro, para que eles desapareçam da mesma forma que eles chegaram, sem que você precise ficar lutando contra eles. Isso economiza uma energia gigantesca. O fato de você não ficar lutando contra o que tem dentro de você economiza uma energia para você canalizar em outros lugares que valem mais a pena. Então, primeiro pilar, distanciamento, deixa ir o que não é bom, pensamentos ruins. Segundo lugar, aceitação. Esteja aberto para aceitar o que é diferente e para que os sentimentos que cheguem vão embora na mesma proporção, sem que você precise ficar lutando contra eles. Aceite a condição, o estado que você vive hoje. Lembrem-se, aceitar não é sentar e ficar satisfeito com o que acontece. Não é isso. Aceitar é entender que o que está acontecendo é decorrente de um passado mal planejado ou decorrente de coisas que aconteceram que não cabia a você decidir, e o que você vai fazer para melhorar. Antes de ver o que vai fazer para melhorar, é aceitar o hoje, é aceitar como você está presente hoje, tá bom? Terceiro pilar é o
contato com o presente. E olha como as coisas vão se encaixando. Primeiro eu mando embora os pensamentos que são ruins, para começar a aceitar o que eu vivo, e depois para começar um contato com o presente. Enquanto eu estiver lá no passado, enquanto eu estiver aceitando os pensamentos ruins, enquanto eu não aceitar a minha condição hoje, eu não me instalo na realidade, eu não me instalo no hoje. E aí eu fico sempre reclamando, eu vivo num ciclo vicioso, onde eu só começo a reclamar e só começo a ficar insatisfeita. E aí eu viro uma vítima da minha própria vida. Quando a gente fala de vitimismo, é nesse sentido. Espero que esteja fazendo sentido aí pra vocês. Quem tiver dúvida, pode me falar que eu dou uma brecada. Às vezes eu corro um pouco com as ideias, senão eu perco o que tá aqui na minha cabeça. Então, o primeiro pilar, distanciamento. Olha como ele encaixa. Distancia os pensamentos ruins. Segundo, aceita a sua condição. Esteja aberto para o diferente, para que os sentimentos que entrem vão embora na mesma proporção. E o terceiro, contato com o presente. Esteja em contato com o presente. Se instalar no presente é fazer as coisas que você precisa fazer naquele momento sem pensar em outras. E a gente já vai falar para você as técnicas que você pode usar para se instalar na realidade. E o quarto pilar do Mindfulness é a autoobservação. Quando você passou pelos 3 primeiros pilares, você começa a ter condição de se auto-observar. E eu, aqui no meu Instagram, já estou ajudando vocês a se auto-observarem com o projeto Refletir para Fazer a Diferença. Quando a gente começa a pensar em frases, são frases simples que existem aqui. Que eu estou colocando frases de autores famosos, às vezes não, frases de literatura, às vezes de estudos científicos. Já desde o dia 14 a gente está fazendo isso. E, pelo menos para mim, cada vez que eu vou buscar um pensamento novo, cada vez que eu vou colocar para vocês uma descrição do que vocês podem fazer para refletir melhor, eu consigo abrir muitas perspectivas na minha vida. Eu consigo me auto-observar, porque nada que eu passo aqui para vocês, nada que eu falo aqui para vocês é da boca para fora. E eu procuro fazer muito na minha vida. Às vezes eu consigo, às vezes não, porque eu sou ser humano, às vezes eu erro. Às vezes a gente tem uma recaída, às vezes a gente consegue ser pleno naquilo que a gente prega, mas de verdade o esforço máximo tem, e é isso que faz a diferença. Não é a gente falar e não fazer, ou falar e fazer tudo perfeito, é a gente entender que tem um processo para isso. Hábitos demoram para ser adquiridos. Às vezes a gente vive uma vida tendo alguns hábitos 30, 40 anos, e a gente quer mudar, demora. Às vezes precisa dos mesmos 30, 40 anos para sentir que mudou realmente. Eu espero não demorar todo esse tempo para conquistar algumas questões. Então, vamos, para quem acabou de entrar, a gente está falando dos pilares do Mindfulness, onde eles são baseados. Depois é legal vocês voltarem, assistir do começo, porque eu conto um pouquinho da história de onde surgiu o Mindfulness, tá? Então, o primeiro pilar é o distanciamento, é você deixar ir os pensamentos ruins. Quando você consegue entender o primeiro pilar, você passa para o segundo pilar, que é a aceitação do seu eu hoje, sem ficar se preocupando com o que já foi e o que virá. É a aceitação do seu estado atual, para estar aberto e aceitar os sentimentos que vêm, para que eles possam ir na mesma proporção que entraram, sem você ficar brigando muito com eles. O terceiro pilar é o contato com o hoje, com o atual. Quando você se aceita, quando você aceita a sua condição, você se instala no hoje. É você viver realmente o momento atual. E o quarto pilar é a auto-observação.
que é você observar as suas atitudes, observar os pensamentos que passam aí na sua cabeça e começar a mudar o que você sente que é necessário, tá bom? Quais são os benefícios que você encontra quando você começa a praticar o Mindfulness, que aí você vai habitando nesses 4 pilares? Primeiro, os seus relacionamentos começam a melhorar. Por quê? Quando você entra... Relacionamento devia se chamar conflito, né? Porque a maioria dos relacionamentos tem, em algum momento da vida, conflito. Porque nós somos diferentes. Então, quando você entra em conflito e você já usufrui da prática do Mindfulness, você está instalado na realidade. Você não vai ficar se vitimizando. Às vezes sim, mas na maioria das vezes você vai conseguir. Bom, o que é que está acontecendo aqui? Qual é o fato? Não exagerar como a gente exagera muitas vezes. A gente fica achando que a pessoa está falando alguma coisa. Então a gente consegue lidar com os conflitos do relacionamento de forma mais madura. O segundo ponto de benefícios é na alimentação. Quando você se instala na realidade, você não come com a cabeça, você não come com a ilusão de que se você não comer aquilo, o mundo vai acabar. Que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que têm compulsão alimentar. Elas comem, elas não param para pensar no agora. Elas estão com fome, elas estão sentindo a fome, mas elas nem perceberam, justamente por não estarem na realidade, elas nem perceberam que elas não estão mais com fome. Elas estão pensando na fome que pode sentir ou na vontade instantânea que ela tá e não pensa no agora. Também tem uma técnica para a gente trabalhar sobre isso, então fiquem atentos aqui. Outra coisa que o Mindfulness ajuda, outro benefício, é o sono. Aumenta a qualidade de sono. Por quê? Porque ele diminui a ansiedade. Quando você se instala na realidade, quando você deixa a ilusão para fora, quando você se torna consciente do que está acontecendo no aqui e no agora, você deixa de ser ansioso, você controla mais a sua ansiedade. Por quê? Porque você não tá pensando, ai, a minha filha tá longe e pode pegar o coronavírus. Ai, o meu filho precisou de medicamento. A gente fica pensando no que pode acontecer e a gente nem sabe se vai acontecer. Ai, se meu marido me trair, se minha esposa fizer alguma coisa de errado, se meu filho usa drogas, isso causa ansiedade. Por quê? Porque a gente não se instala na realidade, a gente está pensando no que vai acontecer e nem sabe se vai acontecer. Então, aumenta a qualidade do sono, ele diminui a ansiedade, ele traz mais autoconfiança. Por quê? Quando você começa a se auto-observar, quando você começa a aceitar o seu estado atual, você começa a se instalar realmente na realidade, você começa a ter mais autoconfiança. Por quê? Porque você eleva o seu autoconhecimento. A auto-observação, ela é a principal nesse ponto aqui de autoconhecimento. Quando você se conhece melhor, você fica mais confiante, porque você para de julgar o outro, sabendo que você também é limitado em alguns pontos. Então você respeita o espaço do outro, respeita o seu espaço e você fica mais confiante, sabendo que todo ser humano erra e acerta, e você é um ser humano, igual a outra pessoa. E a gente entra também, o Mindfulness ajuda a gente a entrar num alto estado de otimização. Estado de otimização para o ser humano é fazer aquilo que nasceu para fazer. O ser humano, ele, como eu disse no começo da live, ele é um ser sociável. Ele é um ser que precisa estar em constante aprendizado. Ele é um ser que precisa se relacionar. Ele é um ser que precisa amar. A pessoa que faz tudo o contrário disso, ela não está otimizada. Imagina um exemplo de um amassador de alho. Você comprou esse amassador de alho para amassar alho. Se você comprar o amassador de alho e ele não amassar o alho, ele não é otimizado.
otimizado. Ele não é um amassador diário otimizado, porque ele não faz o que ele foi feito para fazer. A mesma coisa é com o ser humano. Se nós fazemos o que nós nascemos para fazer, que são essas características, em outro momento eu posso falar melhor para vocês sobre isso, então a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais completo. E o Mindfulness ajuda a gente a fazer isso também. E tirando uma dúvida, uma coisa mística que tem por trás do Mindfulness, muitas pessoas acham que o Mindfulness ele está ligado apenas à meditação. E nesse estudo que o professor John fez, ele mostra que não. Você não precisa meditar. Meditação é uma das coisas que dá para te levar ao estado pleno de atenção, que é o sentido do Mindfulness. Então eu vou citar alguns aqui e já fica de dica para vocês começarem a fazer. Os estudos do professor John, ele diz que em 8 semanas as pessoas que ele tratou, em 8 semanas elas já viam resultados com a aplicação do Mindfulness. Então eu vou falar para vocês aqui agora quais são as práticas que vocês podem ter, e eu espero que isso seja útil, principalmente que vocês apliquem nessa fase. Lembra que para criar um hábito a gente precisa dar o primeiro passo, que é começar. Começou, pratica, e nesse caso durante 8 semanas. E aí vocês vão começar a ver o resultado das práticas que eu vou passar aqui para vocês. Então, tirando esse conceito de que o Mindfulness é apenas meditação, vamos deixar bem claro que a meditação é uma das formas que você trabalha o Mindfulness, tá bom? Que é através da respiração. Como que o Mindfulness ajuda na meditação e na respiração? Você percebendo o seu ato de respirar. Como o ato de respirar é muito automático, às vezes a gente nem lembra que a gente está respirando, não é verdade? E quando a gente passa por aperto, por exemplo, quem já passou muitas horas debaixo d'água, ou já sofreu alguma coisa relacionada a incêndio ou enforcamento, sabe a importância do ar. Ou quem tem bronquite, eu lembro que meu irmão, quando era pequenininho, ele tinha bronquite e ele tinha uma dificuldade de respirar que fazia até barulho, que a gente falava que ele tinha um gatinho dentro dele, e dava agonia na gente de ver aquela dificuldade da pessoa respirar. E essas pessoas, elas sabem muito bem qual é o valor de fazer esse movimento do inspirar e do expirar. Então, uma das técnicas, pode chamar de técnica, uma das técnicas que o Mindfulness apresenta é o da respiração, que te leva à meditação, tá bom? Que é a técnica que eu passei para vocês, eu não vou repetir aqui, senão fica muito repetitivo, que é a técnica que eu passei ontem no vídeo para vocês. Depois dá uma olhadinha, que é uma técnica bem legal, tá bom? O outro é a gente, para se instalar na realidade, nas atividades. Para você se instalar na realidade com as atividades do dia a dia que você faz, é você prestar atenção na atividade. Até quando você está trabalhando, você pode aplicar a técnica do Mindfulness em cima das atividades, que é: eu vou trabalhar e vou fazer uma planilha. Eu vou fazer a planilha. Eu vou prestar atenção na planilha. Eu não vou olhar para celular. Eu não vou olhar para televisão. Eu não vou ouvir o meu filho naquele momento, a não ser que seja de extrema urgência. Aquele momento eu farei aquilo. Então pega algumas atividades do seu dia a dia, do trabalho, escolhe uma para você focar 100% nela. Isso já estará te instalando na realidade. A segunda técnica é com sons. Quando você ouve o primeiro trabalho que você pode fazer é
feche os olhos e escuta os sons que tem à sua volta. Você vai conseguir ouvir sons que você nem imaginava que tinha no seu dia a dia. Você vai ouvir barulho de telefone, você vai ouvir o som dos carros passando na rua. Às vezes você vai ouvir passarinho, às vezes você vai ouvir a sua vizinha falando mais alto, você vai ouvir despertador, você vai ouvir britadeira se tiver alguma reforma perto, vai ouvir furadeira. Você vai começar a ouvir sons que nem você sabia que existia, tá bom? Então, faz isso, feche seus olhos, esse é o primeiro ponto. Se instalar na realidade através do ouvido, dos sons. Outra dica também é ouvir música. Vocês que gostam muito de ouvir música, coloca um fone de ouvido e procura destacar quais são os diversos instrumentos que tem naquela música. Tem músicas que são mais recheadas de instrumentos. Então, as músicas clássicas, você às vezes vai escutar um oboé, você vai escutar um som fininho que você não sabe muito bem se é de flauta ou se é do piano que está configurado para aquele sonzinho fino. Você começa a perceber sons na música que, se você não parar para prestar atenção, você nem escuta. Às vezes a gente não escuta nem a letra que a pessoa está cantando. E isso acontece muito, principalmente quando a gente deixa os nossos filhos ouvirem músicas que eles nem sabem o que quer dizer. Então, mas aqui eu não tô para dar lição de moral em ninguém, porque eu também falho em um monte de coisa, mas a questão é ouvir, estar presente naquele som que você está ouvindo, tá bom? Dizem alguns estudos de que se você escuta sons que estão com batidas mais fortes, ele vai te trazer concentração e nitidez, tá bom? E agora, se você quiser relaxar, você tem que escutar músicas com sons mais tranquilos, tá? Então fica a dica aí para quem quiser concentração, tem que pôr aquelas músicas mais pauleira, com batida mais forte, e que ele vai te dar nitidez e concentração. Se você quiser se tranquilizar, você tem que escutar músicas com um ritmo mais calmo. A próxima técnica é sobre as sensações. Então, o fato de você sentir as coisas que estão acontecendo no momento com você faz com que você se instale na realidade também. Isso é uma técnica também do Mindfulness. Um exemplo muito fácil de fazer, e eu comentei também com vocês que eu faço bastante, é na hora do banho. Se você toma banho frio, se você toma banho morno, se você toma banho quente, quando aquela água está caindo sobre você, as sensações, elas vêm pelo tato, pelo toque. O que é que você sente naquilo? E além disso, o que você sente por dentro de você? Quais são as sensações que aquele momento te traz? Então, trabalhar com Mindfulness na técnica de sensações é isso, é você estar presente naquele momento. Eu estou sentindo dor. Como que você pode estar presente naquela dor? Para analisar o que exatamente você está sentindo. A gente não pergunta muito para as crianças, de 0 a 10, quanto que você está sentindo dor? Onde exatamente você está sentindo dor? Isso a gente já está instalando a criança na realidade e não fazendo ela sentir uma proporção muito maior do que o que ela está sentindo. Faz sentido? Porque a gente também precisa fazer esse treino. Tá sentindo dor nas costas? Tá sentindo dor de cabeça? Como é essa dor? É uma dor como as outras? Isso te instala para sentir realmente o que você está sentindo e não aumentar, não diminuir a dor, porque a gente tem os dois tipos de seres humanos. A gente tem as pessoas que estão sentindo dor, mas para ela nunca é dor, e aquelas pessoas que sentem um arranhãozinho e já acham que quebrou o braço, tá bom? A próxima técnica do Mindfulness é o paladar. E é aqui que entra a questão das pessoas que têm vontade de emagrecer. Então, como que a gente pode trabalhar o Mindfulness no paladar? Cada vez que a gente vai comer, é realmente perceber que está comendo. Quando a gente dá a dica para algumas mães, para não ligar a televisão,
quando o filho está comendo, é pensando nisso. Que a criança possa sentir o que ela está comendo e o organismo saiba que aquilo está acontecendo. Muitos casos de obesidade acontecem porque a pessoa não percebe aquele momento. Ela está trabalhando, ela está no computador, ela está vendo um vídeo, ela está conversando, e não é que não possa conversar. Você pode fazer. Nós adultos já conseguimos discernir as coisas. A gente pode fazer outras coisas ao mesmo tempo, desde que você não tire o foco daquele momento que você está fazendo, que é de comer. Então, o que é se instalar na realidade do paladar? Cada garfada que você der da comida que vai para sua boca, percebe o aroma, percebe a textura, o gosto. Você consegue perceber o gosto só de um alimento ou você consegue perceber o gosto de mais de um alimento que esteja naquela garfada? Isso é se instalar na realidade. E por último, que eu considero que é um dos mais desafiadores, pensamentos. É você tirar os pensamentos em algum momento da sua cabeça. A meditação ajuda muito nisso, mas até você chegar num grau igual os monges, que pode estar caindo o mundo em volta dele, ele continua meditando, ele continua concentrado, vai muitos anos de treino. É possível, mas precisa muitos anos de treino. Então, o que você pode fazer para limpar os seus pensamentos? Um exercício fácil é limpar a casa, limpar o jardim, pegar alguma coisa onde você faça uma limpeza. E por que limpeza? Porque a gente precisa que você limpe os pensamentos da sua cabeça. Eles não podem estar lá. E quando você estiver fazendo o ato da limpeza, lavar um banheiro, limpar um quarto, tirar o pó de algum lugar, que você esteja 100% focado naquela ação que você está fazendo, 100% focado naquilo que você está desempenhando, que seja focado a limpeza, para que o cérebro entenda que você está limpando alguma coisa, inclusive os pensamentos. Eles virão muitas vezes na sua cabeça. O que você tem que fazer? Volta o olhar, volta o seu foco ali, para aquele momento, limpando o armário, limpando o jardim, para aquele momento de limpeza. E isso vai fazer toda a diferença naquela atividade que você está exercendo, que você está executando, e você vai perceber o quanto o seu cérebro vai entendendo que aquela não é a hora de você pensar naquelas coisas. E tirar um horário para pensar naquilo é importante, porque não é para você parar de pensar. Tem horas que a gente precisa pensar em problema, mas era bom que a gente tivesse algumas horas estipuladas para pensar naquele problema, para não causar ansiedade. Vocês observam que tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é justamente o remédio para a gente parar de ficar estressado. A gente fica estressado porque a gente não tá ali naquele momento. Eu tô fazendo uma planilha, eu já tô pensando na hora que eu tenho que entregar. Eu tenho que fazer isso antes, eu tenho que me organizar antes. Eu tenho que parar, respirar e me organizar, ver o que eu preciso fazer, para que eu não precise ficar pensando depois, ai meu Deus, já falta 5 minutos para eu entregar, porque aí eu não tô fazendo aquela atividade, eu tô pensando no quando eu vou entregar, que eu já vou entregar atrasado, ou eu já tô com medo de não dar tempo e não conseguir entregar no prazo correto, tá bom? Então assim, vocês praticando todos esses exercícios que eu passei aqui para vocês, não precisam ser todos, escolhe o que mais você tem afinidade. O meu caso é com as sensações, eu gosto mais, então vai para sensações. Eu sou muito auditiva, então eu vou fazer o exercício dos sons. Eu me distraio muito com as minhas atividades, então eu vou me desafiar a fazer a questão do estado de consciência plena, de atenção plena nas minhas atividades. Os meus pensamentos me perturbam, então eu vou, toda vez que eu for limpar a minha casa, eu vou fazer esse exercício. Procurem fazer exercícios desse tipo de 2 a 3 vezes por dia. Se não dá para limpar a casa no meio do dia, escolhe algum outro que mais te
te associa, que tá mais próximo de você, dessas atividades que eu passei para vocês. Faz o da respiração, que eu não falei aqui, mas tá lá no vídeo no IGTV, tá bom? Vai ajudar bastante, tem me ajudado bastante. Eu tenho estado menos explosiva, e eu acredito que todo esse movimento da gente estar em casa tá me fazendo pensar bastante sobre posturas, sobre atitudes. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho aqui para vocês sobre Mindfulness, e eu acredito que ele vai ajudar bastante a gente nessa quarentena. A gente não tá pegando trânsito, ou pelo menos a maioria de nós, então a gente tem um tempo maior para fazer certas coisas. Eu li esses dias em algum post dizendo que antes a gente reclamava que não tinha tempo, e agora que a gente tem, a gente não sabe o que fazer com ele. Então é por isso que eu vou estar essa semana toda aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver. Essa semana toda aqui com vocês pra ver como que a gente pode trabalhar de um jeito melhor em casa, como a gente pode conviver melhor com as pessoas. Então eu vou, como vocês viram aí, que eu postei pra vocês, eu vou trazer lives hoje sobre Mindfulness. Amanhã eu vou falar sobre uma mentalidade de crescimento. Na quarta-feira eu vou falar sobre os estágios da mudança, o que acontece dentro da gente pra gente mudar. Vou falar sobre esperança, vou falar sobre motivação, tudo que a gente precisa para viver esse período de isolamento. Vamos ver o que vocês escreveram aqui para mim. A Silvana escreveu: Dani, quando você passa por câncer de tireoide e tem fibromialgia, é porque você tem muito forte no passado? Você foi muito forte no passado? Olha, Sil, eu não faço estudos de doenças psicossomáticas, né? De novo, eu gosto de reforçar que eu sou coach. As coisas que eu sei desse assunto é mais de curiosidade. Eu não vou saber te responder. O que eu sei e o que eu quero passar aqui para vocês com o Mindfulness é que quando a gente é consciente das coisas que acontecem, é mais fácil a gente passar por aquele problema, por aquela doença, por aquela dor. Isso não descarta que você tenha que estar no médico, que você tenha que fazer um acompanhamento com remédio. Fibromialgia, eu nem sei se tem cura, você precisa tomar remédio, porque dói demais. Câncer também, ainda não tem cura. Então, você tem que decidir como que você ou a pessoa que tem a doença, a gente tem que decidir como que eu quero viver. A doença tá aqui, o que eu vou fazer? Tirar ela, arrancar com a mão, não dá para eu arrancar. Como eu posso viver melhor com ela? Esse entra no segundo pilar de aceitação. O primeiro, de distanciar o pensamento negativo, e no segundo pilar, de aceitar a condição. O terceiro, se instala no hoje, e o quarto, começa a se observar o que pode melhorar, tá bom? Essas técnicas vão fazer vocês se instalarem nesses 4 pilares. Começa a fazer para vocês verem, faz durante 8 semanas, e daqui 8 semanas, que são 2 meses, vocês me falam se não surtiu efeito, tá bom? Aí aqui a Manu, oi, escreveu oi, tia maluca. Eu sei, quem que chama a tia Dani de tia maluca? Bom, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta. Tem alguma coisa que vocês queiram saber, que eu não falei aqui? Que bom, Sil, faz sim e depois me conta o resultado. Amanhã, como eu disse pra vocês, a gente vai falar ao 12:05 de novo sobre como a gente pensa nas coisas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre mindset. Mindset é a mentalidade que a gente tem ao ver as coisas. Também a gente tá precisando mudar a nossa mentalidade em um monte de pontos aí, nessa época de isolamento social que a gente tá vivendo. Bom, ninguém tem perguntas? Então fica comigo aí essa semana, pessoal. Amanhã de novo, 12:05, estarei aqui para falar com vocês sobre
como mudar essa mentalidade que a gente tem hoje, quais as técnicas que a gente pode fazer para ter um pensamento mais positivo, um pensamento mais de crescimento e que a gente possa, como eu disse, sair melhor do que a gente entrou nesse isolamento social. Vamos usar as coisas que estão acontecendo como oportunidade. Se você ainda não consegue aceitar a sua condição ou a nossa condição hoje, faz um pouquinho das técnicas do Mindfulness durante 8 semanas para você dizer que realmente não funcionou ou que realmente está mudando a sua vida, tá bom? Muito obrigada. Obrigada também, Sil, obrigada aí. Divulga aí no Uruguai para todo mundo começar a seguir a coach aqui. Muito obrigada, espero que tenha valido a pena para vocês ter ficado aqui esses 50 minutos comigo. Espero ter contribuído um pouquinho para esse momento tão desafiador que a gente está vivendo, tá bom? A live vai ficar disponível durante 24 horas e ao mesmo tempo eu tô colocando ela lá no YouTube, tá bom? Para ver o meu canal do YouTube, clica no link na minha bio, ele vai te levar para outro link que você pode entrar no meu canal. Se inscreve lá, tá bom? Muito obrigada, tenham uma ótima segunda-feira e até amanhã.